Aí, ó, R$ 53.584,49. Um ano depois de conversão extrema, já tá batendo R$ 50 mil. Ei, Opa, Thiago, Vinícius, tá me beleza? ouvindo? Beleza, tô te ouvindo 100%. Tá um pouquinho baixo. Você, Tá, você tá deixa com o eu volume só dar máximo uma aí no seu celular? confirmada. Vê. Tá no máximo. E vamos lá. Cara, eu sou de Jundiaí, Vinícius, você São fala de onde? Paulo. Show de bola. Aí, cara, muito massa. Ó, eu quero que você conte aqui pra galera Uhum. um pouco da sua história, né? O que você fazia antes de conhecer os anúncios online, o poder de dominar os anúncios, de vender pela internet. O que você fazia? Quando você me conheceu? Quando você começou? O que você resolveu empreender? Onde, né? E os seus resultados. Aí, no meio da sua história, eu vou te Tá. interrompendo e Então, vai beleza, saindo pode um deixar. bate-papo aí. Fechado? Então, cara, eu sou engenheiro civil, né, formado. Eu fiz a faculdade 5 anos e eu trabalhava na área desde o primeiro ano da faculdade. Aí eu entrei como estagiário numa empresa que chamava McLuster, aqui de Jundiaí. Ela me contratou como estagiário e tal, no primeiro ano. Meu pai era amigo do dono e foram me contratar. Nesse tempo, eu fiquei lá todo o tempo da faculdade, 5 anos. E, cara, nesse tempo aí eu trampava demais. Trampava muito, muito, muito mesmo. Porque a gente ia para as obras, aí ia para a obra. Aí depois de estagiário eu virei auxiliar de obras, depois eu virei auxiliar de engenharia. E quando eu virei auxiliar de engenharia, eu cuidava de uma obra, tipo, meio sozinho, né? Era eu e o mestre de obras. E só que nessa obra, cara, a gente não tinha funcionário próprio, era mais funcionário terceirizado, né? E tinha muita coisa que tinha que fazer da empresa mesmo, que não tinha funcionário para fazer e acabava eu mesmo fazendo, sabe? Então eu quebrava a parede, rebocava a parede, mesmo sem auxiliar de engenharia, fazendo faculdade, e fazia tudo, cara. Nossa, dia que chegava preto em casa, assim, de sujeira. E aí eu fui, né, buscando oportunidade, e falava, não, a gente vai te dar oportunidade, beleza. Só que daí chegou no final, assim, que eu enquadrei eles, né, falei assim, viu, já formei e tal, agora ou vai ou racha, né? Eu preciso dar um segmento da minha vida, preciso saber se eu vou subir. Me formei, aí eles falavam que sempre ia aumentar, e nessa época eu ganhava, acho que líquido dava 2.300, como auxiliar de engenharia. Aí eu enquadrei eles, né? Porque eu queria um aumento, eu trabalhava demais, fazia serviço que não era da minha alçada, né? Que o meu serviço era administrar obra, fazer planilha, fazer orçamento, mapa de cotação. E eu tava trabalhando no meio da obra também, fazendo serviço até de serviço de pedreiro, né? Sim. E aí eu dei um ultimato neles e falei assim, ó, não quero continuar nessa vida, tal, porque tô estudando para crescer, né? Não se fosse para ser pedreiro, eu já abria uma empreiteira e trabalhava de pedreiro, né? Aí, no final, não me deram oportunidade, falaram que estava nos tempos difíceis e tal, e me mandaram embora. Aí, nessa época, cara, que me mandaram embora, eu já ouvia falar de negócios digitais, né? Principalmente de e-commerce. E aí, eu tinha até vontade de fazer, mas eu tinha meio que medo, meio receio, assim, né, de fazer. Aí, nessa que eu saí, tinha um engenheiro que trabalhava lá antes, que ele também já tinha saído. Aí ele ficou sabendo que eu saí e falou assim, viu, você não quer vir trabalhar comigo? Montei empresinha e tal, tá pequena ainda, só tem eu, meu irmão de funcionário, mas eu queria expandir, né? Ele falou assim, então, quer vir me ajudar? Eu falei assim, não, beleza, eu vou te ajudar. Aí ele falou assim, mas eu preciso de um salário, pelo menos um salário de engenheiro, né? Aí, beleza. Aí ele me contratou como PJ, né? Não era nem registrado, era PJ. E aí eu comecei a ganhar 5 mil reais de salário com ele, como PJ. E aí eu trabalhei lá mais de 1 ano e meio, cara. Aí começou a ficar uns tempos difíceis também na empresa, aí ele começou a atrasar o salário, né? E nessa época eu já, tipo assim, eu já tava querendo começar a fazer negócio digital junto para me ganhar uma renda extra a mais ainda da engenharia. Aí no final eles me mandaram embora porque não dava para subir para engenheiro naquela hora. Aí eu falei, mas eu não tinha medo assim, porque eu sabia que eu tinha vontade de trabalhar, então eu sabia que ia arrumar outro emprego. Então peguei e saí fora. Aí fui trabalhar com esse engenheiro que trabalhava lá. Aí também, cara, aí comecei a trabalhar com ele, ganhava 5 mil reais normal, exercendo função de engenheiro, tudo. E nesse meio tempo aí começou a ficar ruim também a empresa, né? Começou a cair o serviço e tal. E aí começou a atrasar o salário. Só que nisso aí, quando começou a cair o serviço, eu tava já procurando fazer alguma coisa externa. Depois do horário de trabalho e tudo mais. E aí eu comecei a procurar. Aí a gente fazia a obra de um cara que era, inclusive, era irmão do engenheiro. E ele tinha uma agência de marketing digital aqui em Jundiaí. Aí eu comecei, tipo assim, a pesquisar, né, sobre tráfego pago e tal. E eu já tinha ouvido falar de dropshipping um tempo atrás. Bem antes, quando eu fazia faculdade ainda, eu já tinha ouvido falar. Eu falei assim, putz, podia fazer, né? Eu tinha vontade, mas não tinha coragem.
Aí, beleza. Show de bola. Aí você começou Isso, mas a na entender verdade sobre esse eu universo. comecei a pesquisar sobre tráfego pago. Eu não comecei a pesquisar já como e-commerce. Aham. Comecei a pesquisar como tráfego pago. Ah, Aí eu saquei. conversei com esse cara que era o dono da empresa de marketing digital aqui de Jundiaí e falei assim, viu, eu tava querendo fazer algum curso tal para mim começar a fazer, né? Nem que seja fazer tráfego local de empresa pequena, tal, só para mim ter uma renda extra, né? E aí ele falou assim, viu, Aham. aí eu comecei a ver anúncio seu. Que daí eu comecei a Ó, eu acho que o Instagram que aí eu convida comecei a nossas conversas. pesquisar, aí acho que umas 2 horas depois aí começou a aparecer anúncio seu, anúncio seu, anúncio seu. Aí eu falei assim, vou pesquisar sobre esse cara, né? Aí eu pesquisei, cara, assisti todas as aulas da semana, né, de imersão online. E aí eu conversei com esse cara que era o dono da empresa, né? De marketing digital, porque ele já era grande, né? Ele estava fazendo uma casa muito boa com a gente. E eu falei assim, Sim. então ele tem uma renda boa, né? Falei assim, vou perguntar pra ele. Aí eu perguntei pra ele, falei Uhum. assim, Renan, você conhece o Thiago Tesma? Aí ele falou, cara, conheço, ele é um dos melhores do Brasil. Aí eu falei assim pra ele, não, tô pensando em comprar o curso dele e tal. Eu falei assim, só que o valor pra mim hoje é meio alto, porque assim, na época pra mim ainda era alto, Uhum. entendeu? Mas ele falou assim, cara, pode fechar sem medo, porque ele e o Pedro Sobral são os dois melhores do Brasil. Ele falou assim, então você pode fechar sem medo, que os dois são perfeitos. Então, quanto um quanto o outro você fechar. Só que, cara, depois da imersão online, da semana online, eu falei assim, é isso mesmo. E eu senti que era, fui lá e comprei. Parcelado 10 vezes no cartão, mas eu comprei. Isso em maio Isso, de maio de 2022, 2022. faz um ano. E aí você não conhecia nada de Não, marketing digital, nada de tráfego pago, nada, você começou zerado e nem tinha ideia não. do que, onde você iria aplicar ainda. Tipo assim, só entendeu que, cara, tráfego pago, que eu falo isso durante os eventos, é importante para dominar, para vender qualquer coisa, inclusive se você aplicasse até para Sim. vender os seus serviços de engenheiro. Olha que loucura, né? Quando você domina o tráfego pago, Uhum. muita coisa muda Aí, na sua vida, né? o meu intuito no começo era fazer uma renda a mais, fazendo tráfego pago para empresas locais, Uhum. para mim tirar um pouco a mais do salário, para mim conseguir guardar um dinheiro a mais, comprar apartamento. Aí, nessa empresa da engenharia, começou a cair serviço, cara. Começou a cair serviço e tal. Aí ele começou a atrasar o salário e mesmo assim eu continuava indo, tal, porque além do meu chefe, era meu amigo, eu continuei indo bastante Uhum. tempo e tal. E mesmo assim, cara, Uhum. atrasou, eu fiquei 4 meses com o salário atrasado. Eu peguei e falei assim, Uhum. não dá para mais manter nessa situação, porque eu precisava pagar minhas contas. No final, Sim. todo o dinheiro que eu tinha guardado de fundo de garantia da primeira empresa, eu gastei para conseguir manter, né, esses meses. Só que daí eu já estava fazendo conversão, cara. Eu já estava fazendo conversão nessa época. E eu falei assim, não, eu vou meter a cara nisso, vou sair, vou fazer isso. E ainda até eu combinei com ele, teve um mês que eu fazia Massa. meio tempo, né? O último mês eu fazia meio tempo, então eu ia lá de segunda, quarta e sexta, de terça e quinta eu ficava em casa. E aí, quando eu ficava em casa, eu ficava engolindo Uhum. conversão, fazendo curso o dia inteiro. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar empresas para fazer tráfego local, né? Só que, assim, como eu não tinha tanta experiência e tal, é meio difícil você fechar os primeiros clientes. Então, eu prospectei muito clientes, Uhum. mas eu não consegui fechar nenhum contrato. E só Uhum. que daí eu tive uma ideia de fazer assim, falei, viu, eu tô saindo, eu já tenho experiência como engenheiro. Falei assim, eu vou criar meu site, eu já sei fazer tráfego, vou enviar tráfego pro meu site. Uhum. Aí eu falei assim, vou fazer meu Perfeito. site, porque eu já tinha aprendido a fazer site com o curso de conversão, que eu vou fazer Aham. no WordPress Elementor, né? Aí eu falei assim, vou fazer meu site, vou começar a fazer tráfego pago, para mim ver se eu consigo pegar a obra, né? Porque meu intuito era fechar a obra e fazer a casa inteira. Aí fiz, cara. Uhum. Eu comecei a anunciar no Google. Uhum. Aí investia R$ 20 de tráfego por dia, ainda assim eu pensava, putz, cara, vou gastar R$ 600 por mês, eu não sei se eu vou ter retorno ou não. E ficava nessa, né, cara? Isso. É Mas o mesmo medo, assim, né? O falei, medo não, vou inicial. continuar. Aí eu fiz, cara, veio bastante gente chamar no WhatsApp, né, que jogava pro formulário, e veio e-mail, WhatsApp. E fiz bastante orçamentos, né, mas não fechei nenhum contrato. E aí nisso aí eu já tava meio que dando uma desanimada, cara. Aí eu vi uma pessoa postando no grupo do Conversão. Ele fez uma postagem e Uhum. aí eu acho que era de um resultado dele, alguma coisa assim. Aí eu fiquei meio intrigado, fui conversar com ele, né? Aí comecei a conversar com ele e tal, perguntei o que ele fazia. Ele falou assim, cara, ele tinha um outro negócio que não era e-commerce ainda. E aí ele falou assim, só que eu tô pensando em Uhum. criar um e-commerce, né? Com dropshipping. Eu falei assim, nossa, cara, mas eu já vi isso aí um tempo atrás, nunca tive coragem de fazer. E a gente ficou muito amigo, sabe? Começamos a trocar muita ideia. E ele falou assim, cara, Uhum. eu fechei um outro curso, né? Que era o curso de dropshipping. E ele falou assim, se você tiver interesse, eu passo para Uhum. você fazer, não tem problema nenhum. Aí ele pegou, me passou. Só que nessa época, assim, eu já sabia fazer todo o tráfego. Eu já fazia Google, já fazia Face. Então eu já estava meio que craque. E aí nesse meio tempo também eu já fechei 2 sites para fazer.
porque eu comecei a falar para as pessoas também que eu estava fazendo site e tal. Aí uns conhecidos eu fiz 2 sites, cobrei acho que R$ 2.500 cada um. Uhum. E eu fiz o site assim em uma semana, coisa que foi um retorno muito rápido. Animal. E aí eu comecei, cara, a fazer esse curso também do dropshipping por fora, né? E aprendi também a montar a loja e tal. Aprender, E, cara, aí aprender. comecei, né? Falei, não, agora eu vou mandar tráfego. Mandei a loja e comecei a mandar tráfego no Face. Aí o primeiro mês, cara, foi em novembro, comecinho de novembro que eu comecei mesmo a fazer tráfego. Aí o primeiro mês deu R$ 900 de prejuízo. Aí, só que eu ainda tinha o dinheiro do fundo de garantia, eu conseguia pagar as contas e tal. Falei assim, não vou desistir, né? Vou continuar. Aí, cara, dezembro, assim, eu já achei um produto que eu consegui fazer, acho que foi o primeiro resultado que eu postei, que eu peguei a plaquinha de 25 mil. Inclusive tá aqui, chegou certinho. Animal. E galera, olha que interessante. O segredo, por que ele cresceu tão rápido, né? Na parada do e-commerce? Porque o segredo é só dominar o tráfego pago. É dominar os anúncios online, ter um método. Né? Ele sabe agora criar uma comunicação persuasiva, sabe criar a base que a gente ensina no Conversão Extrema e sabe criar campanha realmente que converte. Porque, Thiago, mas tem muita gente que fala de e-commerce, de drop, sei lá o quê, e não fatura nada, tá quebrado, porque não domina o tráfego pago. E o segredo não tá no negócio. Tipo, qual é o segredo do negócio Conversão Extrema? É que eu domino o tráfego pago. Por que eu tenho uma das maiores agências? Porque eu domino o tráfego pago. Então a galera fica perdendo tempo com conteúdo que não faz diferença e qualquer coisa que, por exemplo, amanhã ele pode, sei lá, vamos supor que proibido ter o e-commerce no Brasil. Cara, ele vai lá e consegue fazer tráfego para vender o serviço de engenharia, consegue fazer tráfego para abrir um outro negócio. Então, quando você sabe vender, você vende qualquer coisa. E isso é o poder dos anúncios lá na internet. Quando eu falo internet, já como é que eu faço para fazer dinheiro na internet? Conquistar muitos clientes. Domino o tráfego pago. Então, qual é a maior diferença de quem tem o e-commerce de sucesso com o que não tem? Esse que tem sucesso, ele sabe fazer tráfego. Aí eu tive resultado em dezembro, eu tive acho que R$ 37 mil de faturamento. E assim, só que daí todo mundo vê faturamento, já fala, nossa, tá ganhando. Mas não, o faturamento não é lucro. Não aí é eu lucro, eu tirei, né, certinho o lucro e tal, desse mês deu R$ 5 mil. Então, cara, no segundo mês que eu abri a loja, eu já tinha tirado o salário que eu tava tirando como engenheiro. E assim, só que o que me apaixonou muito nesse ramo, cara, foi a liberdade que você tem. Porque, cara, é um negócio que não é assim, ó, das 7 às 5, você vai lá todo dia, toda segunda, sexta, precisa trabalhar de sábado, vai de sábado. Não é assim. E assim, você não tem que aguentar muita coisa que você aguenta hoje. Pelo menos que eu aguentava, né? Que eu não precisava aguentar, porque eu me dedicava muito no meu trabalho. Então eu aguentava muita coisa e hoje eu não preciso aguentar mais. Então, assim, hoje eu posso levantar a hora que eu quero, eu posso ir para academia, fazer minha alimentação certinha e começar a trabalhar a hora que eu quero, mas também trabalhar. Eu sei que o que eu fizer vai ser para mim. Fora a escala. Então, o que eu fizer vai ser para mim. Então, eu sei que se eu não fizer também, eu não vou ter resultado. Mas, cara, você tem uma liberdade de você trabalhar home office, que nem eu ainda não tenho escritório, né? Eu trabalho em casa. Mas a liberdade que você tem, às vezes precisar ir num banco, precisar fazer um mercado, alguma coisa no meio do trabalho, assim, é uma coisa que você nunca tinha, que é uma liberdade que, assim, quando você experimenta, cara, você não quer sair mais disso. E, gente, eu não sou contra a faculdade. Eu acho que você tem que ir para a faculdade, você aprende muito, você evolui muito, cumpre horário, desenvolve a mentalidade, faz network, enfim, tem N. Agora, não feche os olhos para o mercado digital. Não importa se você está aqui, se é advogado, se é dentista, você tem um sonho de... Cara, se você quer ter um desejo, quero ser um nutricionista, mas eu quero também ganhar dinheiro e sustentar minha família, você tem que dominar o marketing digital. Não tem como você esquecer hoje o mercado online, senão você vai estudar 5 anos, vai sair ganhando uma miséria como engenheiro civil. E, olha só, o engenheiro que ganha 5 mil hoje, eu vou para São Paulo direto, e eu sempre converso com os Ubers, né? Eu pego engenheiro de Uber, cara. Nada contra, não é desmerecer, não. Mas ele não estudou para ser um motorista, ele estudou para ser, só que ele fala, cara, não consigo emprego. E hoje o que eu ganho de Uber é mais do que as empresas me pagam de engenheiro. Isso. Em dezembro eu bati 37 mil de faturamento, aí depois eu fiz o cálculo, deu quase 5.500 de lucro. Aí deu uns 15, 16% de lucro. Perfeito. Aí falei, cara, vou continuar. Aí continuei em janeiro, o que você falou, deu uma boa caída, acho que foi 20 mil de faturamento. E aí, fevereiro, cara, também continuou baixo, acho que foi 27 de faturamento. Aí, março já começou a subir de novo. Só para colocar, o mercado de e-commerce sem estoque, a margem líquida é menor. É por isso que
Quando você começa a dar certo, é recomendado que você negocie com o seu fornecedor, por causa do volume de vendas. Porque o segredo de quem vende produto físico é na compra. Na compra do produto, você tem que comprar muito barato. E é até comprar em lotes para deixar no seu estoque. Então, um produto que você, vamos supor que você vende aqui uma bateria externa. Né? Você quer uma bateria externa para carregar celular. Essa bateria você vende por R$ 300, vamos supor. Aí você tem que... Como você não tem estoque, o risco está na mão do fornecedor. Então, o fornecedor ele vai te vender a 150. Você não pode exigir menos que isso, porque ele está tomando risco e tal. Certo, Vinícius? Agora, se você parar para negociar, comprar um lote de 1.000 e tal, e bater, você leva isso aqui por 100. E você ainda consegue fazer a personalização da sua marca, fazer o seu branding ainda, né? Exatamente. Pode personalizar, colocar sua marca e tal. Aí você vai ter um outro jogo. Então, nós estamos aqui falando que ele está começando do zero. Começou do zero. Em um ano, já chegou. Aí quando você bateu... Foi em abril. Foi agora isso. Foi em abril. Porque assim... Abril você bateu. Eu até estava na comunidade, né? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Acho que assim, cara, a maior dificuldade que eu tive, porque esse tempo todo foi esse mesmo. Uhum. Aí, ó, R$ 53.584,49. Um ano depois de conversão extrema, já estava batendo R$ 50 mil. Eu quero primeiramente agradecer, Thiago, a oportunidade, porque eu assisti as suas lives, eu nunca tinha pensado que eu ia estar aqui um dia. Assim, nunca achei que eu ia chegar nesse nível, porque no começo eu ficava com muita dúvida e muita desconfiança. Para falar a verdade, assim, falar assim, cara, eu vou pagar um valor alto num curso desse, eu não sei se vai ter retorno mesmo, eu não sei se você está querendo só ganhar dinheiro mesmo, porque hoje existe muita gente na internet que só quer vender curso e ganhar dinheiro, e aí o curso dele ensina como vender outro curso para você ganhar dinheiro também. E assim, cara, eu tinha muito medo, eu acho que o maior conselho que eu posso dar hoje é não ter medo, porque o medo, ele trava muito você, e assim, a liberdade que você tem quando você entra nesse mundo, cara, é uma coisa assim. Tem dias que eu também, geralmente eu sempre começo a trabalhar umas 9h30, 10 horas, porque eu vou pra academia de manhã, faço minha alimentação certinho. Mas aí eu chego, cara, tem dia que eu trabalho até 1h da manhã, 2h da manhã, 10 horas. Assim, sem parar para almoço, nada. Mas tem dia também, cara, que às vezes eu tô meio mal, tô assim, 6 horas da tarde eu paro, fico sossegado e as coisas estão acontecendo, porque o tráfego pago tem essa liberdade, né, de você deixar lá rodando e você poder fazer outra coisa. Então, assim, o maior conselho é não tenha medo e procure sempre a sua liberdade financeira, sua liberdade, não só financeira, mas a sua liberdade de desprender de coisas que você não precisa aguentar. Vinícius, muito obrigado, cara, pela participação, por ter vindo aqui enfim, e ter contado a sua história. Eu espero trazer você aqui de volta quando chegar aí pelo menos os 250 mil, porque eu sei que você pegou a manha da escala e aí a gente vai contar do zero a 250 mil. Prometido, Thiago. Se Deus quiser, até o final do ano a gente bate 1 milhão no mês, se Deus quiser. A meta é essa. Aí sim, cara. A meta que eu coloquei desde tamo junto, é tá? essa, cara. Bater 1 milhão Obrigadão aí. 1 milhão, galera. Olha aí, 1 milhão esse ano. Isso vai dar mais ou menos aí 1 ano e meio de conversão extrema. Valeu, Thiago. Obrigado. Tamo junto, mano. Valeu. Valeu.